Edson, consigo alterar o nome de um campo já populado, porque já sofri com isso. Alterar nome de campo, você consegue sim, sem problema nenhum, tá? É só rodar o comando ali, ele vai funcionar. O que você não consegue fazer é alterar o tipo de dado de um campo, independente se ele está populado ou não. Não consegue alterar o tipo de dado de um campo, diminuindo o tamanho dele. Por exemplo, é um varchar de 60, você quer diminuir para varchar de 20. Isso aí você não consegue. Tá? Qualquer diminuição de tamanho, é um big int, eu quero transformar em int, é um integer, eu quero diminuir para small int. Então isso você não consegue fazer, tá? Isso não tem como fazer dessa forma, porque o Firebird protege os dados que estão lá dentro. Pô, se eu já tenho um nome que está ocupando 60 caracteres, aí você vai lá e manda alterar o tamanho do campo de 60 para 20, o que eu vou fazer? O Firebird pergunta para você, o que eu vou fazer com isso aqui, com esse resto desse nome aqui? Eu não posso cortar e jogar fora. Afinal, eu sou o banco de dados, eu sei o que é seguro ou não. Então você vai decidir primeiro o que você vai fazer com esse tamanho de campo, certo? Então, para garantir isso, você cria um campo novo com o tamanho certo, de varchar de 20, corta ou faz o que quiser com o resto do nome, corta, abrevia, compacta, sei lá, faz o que quiser e joga para o campo novo. Daí sim você consegue fazer a alteração do nome, certo? Dá para fazer a alteração sem problema nenhum. Coisa que não dá para você fazer. Por exemplo, eu tenho um campo que ele está criado como permitindo nulos, certo? Então eu já tenho uma tabela lá que está cheia de registros e tudo mais. E aí eu estou alterando esse campo aqui para ser not null. Se tiver algum nulo nesse campo, ele não vai deixar você alterar. O IB Expert ele ainda te ajuda, pergunta assim, você não quer colocar um valor padrão nesses registros aqui que estão nulos? Para a gente poder fazer essa atribuição de not null, dessa flag not null nesse campo? Então ele te pergunta isso. Só que isso acontece isso é possível dentro de uma alteração de campo. Estou criando um campo novo, a tabela já está populada e o campo que eu estou criando agora, não existe ainda, estou criando o campo, ele está como not null, certo? Estou criando ele como not null. Na hora que já tem dados na tabela. Na hora que eu mandar gravar esse campo, ele vai falar assim, opa, peraí, você está tentando criar um campo not null, ou seja, se eu criar esse campo aqui, tem vários registros que esse valor padrão desse campo aqui vai ficar nulo. Não posso. Aí o IBExpert vem e te pergunta assim, fale do IBExpert. O IBExpert te pergunta assim, você está tentando criar um campo not null, só que tem registro na tabela. Você quer definir um valor padrão? Qual que é a ação do IBExpert? É rodar um update em cima desse campo antes de acionar a flag not null. Só que esse campo não existe ainda, você está criando ele. E aí ele dá erro, certo? Então pode ser que esse seja o problema. Não sei, você falou que é sobre alteração do nome do campo, né? Mas não sei. Essas são as coisas que eu já vi acontecer. Então, sobre a alteração de nome, realmente eu nunca tive impedimento. Mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe, olha só. Se você está utilizando Firebird 2.5 e quer fazer uma alteração de nome de campo através de manipulação de tabela de sistema, você até consegue. Você até consegue. Não é certo, mas você até consegue. Agora, se você está tentando fazer isso no Firebird 3.0 com update lá na RDB Relation Fields, já não vai dar certo mais porque essas tabelas de sistema passaram a ser read-only. Por quê? Porque é barbeiragem fazer alteração em cima de tabela de sistema. Não pode. Eles bloquearam isso porque isso existe chance de causar corrupção de dados, certo? Acabar com a integridade do banco por conta disso. Você está manipulando a estrutura interna do banco de dados que era só o banco que deveria mexer lá, certo? Então, por isso que passou a ser read-only, certo? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!